também nós vamos ampliar um pouco a nossa fala a respeito deste tema. Será que é importante ter o papai presente na vida do ser humano? Para nos ajudar a avançar nessas reflexões, convidamos aqui as psicólogas, doutora Carla Mariani, doutora Gisele Souza e a advogada, doutora Alessandra Scachetti, né? Por quê? Porque tem situações várias aí que nós precisamos ampliar nosso entendimento. Vou começar o bom dia pela Carla. Sempre um prazer recebê-la aí junto com a sua equipe. Bom dia, Marlene. Bom dia, ouvintes, né? Obrigada pelo convite mais uma vez. E estamos aí para esclarecer qualquer dúvida, né? Debater esse tema de tanta importância, tanto no meio jurídico como no psicológico, né? Porque eu mesmo que tenho as duas formações, sempre falo, é um casamento que funciona muito bem. A doutora Alessandra vai poder falar mesmo sobre a questão do direito da psicologia, como se faz fundamental o papel do psicólogo nesses momentos. Então, é muito importante. É um tema de bastante relevância mesmo, que nem tu já tinha dito. Importante a presença dessas pessoas aqui. Enquanto ajeita lá, a gente fala bom dia para a doutora Alessandra Scachetti aqui. É um prazer recebê-la. Primeira vez aqui nos estúdios, doutora, bom dia. Primeira vez, bom dia, Marlene, bom dia, ouvintes da Rádio Sorriso FM. Primeira vez que eu estou presente aqui. Satisfação em recebê-la também, doutora, para a gente falar um pouquinho sobre este tema. Isso. Eu vou abordar mais o aspecto jurídico aí. Vamos lá, vamos falar sobre alienação parental, que pode ser ainda meio que um palavrão para muitas pessoas, mas, na verdade, é uma situação que não deveria acontecer. Isso. E doutora Gisele Souza também, como psicóloga, a gente já conversou outras vezes, mais uma vez, bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, como sempre é um prazer estar aqui com vocês e poder falar dos assuntos tão necessários como esse. Muito bem, eu vou perguntando e as meninas fiquem à vontade aí para puxar o microfone, para falar, para ir respondendo e interagindo conosco. Primeiro, eu gostaria de ouvi-las falando sobre a importância, se é que é de fato, de ter o pai presente na vida, no dia a dia. Uhum. Então, toda vez que a gente fala sobre essas relações familiares e quando a gente começa a entender o desenvolvimento humano da criança, né? Enquanto aprendizagem, relações, a gente entende que a relação familiar ela tem um papel muito fundamental nesse processo, né? Tanto cognitivo, afetivo, de forma geral. Então, as relações base familiares, elas são muito importantes. Então, quanto mais saudáveis elas forem, melhor vai ser o desenvolvimento e também como uma forma de prevenção de alguns tipos de transtornos ou questões direcionadas a essa questão de saúde mental. Então, a presença do pai ela é muito importante, a gente consegue até ver dentro da estatística mesmo de estudos, né, que apontam como a ausência de afeto, de cuidado por parte desses cuidadores, e a gente consegue falar sobre o pai e a mãe, porque são os papéis mais presentes, que a gente sabe que são ali mais essenciais, mas é de suma importância a presença, e principalmente uma presença saudável, porque às vezes a presença não é saudável e acarreta problemas da mesma forma, né? Tem o mesmo peso, presença de pai, presença de mãe, ou não? Ou depende? Cada caso é um caso? É complexo a gente poder afirmar, né, se existe realmente uma questão de peso. Eu acho que cada papel deve ser desempenhado dentro da sua importância. Uhum. Acho que é muito importante o papel da mãe, assim como também é importante o papel do pai, essa figura, né? Eu não sei se existe e também dentro do que eu conheço em relação ao estudo, não tem como apontar se existe um é mais importante do que o outro. Mas existe uma importância geral, tanto da presença de avós, de primos, dessa interação social que existe na formação de uma criança, né? E o que a senhora colocou, o mais importante é que seja uma presença de qualidade. Exato, saudável. Muito bem. Falando sobre a questão legal, muitas vezes existe a gente chama de alienação no direito, né, doutora? Alienação parental. Então, vamos pedir que a senhora explique o que é isso exatamente, o que isso representa e por que isso deve ser evitado, né? Sim. Então, a alienação parental, ela é uma interferência que um dos genitores causa na relação da criança ou do adolescente com o outro genitor. O que é essa interferência que ela causa? Ela tenta causar fazer com que a criança ou adolescente despreze o genitor a ponto de prejudicar essa convivência, tá? O que isso causa para essa criança? Isso causa um abuso moral para essa criança, viola os princípios de convivência da criança e do adolescente com a família, né? E é importante, a alienação parental, ela possui uma lei própria, que é a Lei 12.318, agora dia 26 de agosto, até faz 13 anos essa lei. E assim, é importante esclarecer que quem pratica alienação parental é qualquer um que esteja com a guarda legal da criança. Muitas vezes não é só o pai, não é só a mãe,
Pode entende? ser um avô, Um avô, uma avó, ou algum representante que esteja com essa guarda, um tio, uma tia, entende? Que comete esse ato. O direito legal da criança, então, é a convivência com o pai e com a mãe. E com a mãe. Existem princípios que embasam ali, tem princípios constitucionais, princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da convivência familiar, o princípio do melhor interesse do menor. Então, quando um dos genitores comete alienação parental, ele está infringindo esses princípios, ele está infringindo o direito de convivência da criança. Como deve agir alguém que, de repente, perceba que está sendo vitimado por esta ação, digamos assim? Se for o pai ou se for a mãe, a gente já falou aqui que é importante a convivência com os dois. Como é que deve agir? Então, o que que acontece? Eu vou falar na prática ali. O que que nós percebemos quando conversamos com o pai ou com a mãe quando ele procura ali o escritório? O que que nós perguntamos? O que que você está observando na criança que leva você a pensar que o genitor ou a genitora, né? Eu falo pai e mãe, ou a né? mãe? Está cometendo esse ato. Olha, é porque a criança vem passar o final de semana comigo e agia de uma forma, está agindo de outra. A criança está sempre desconfiada, a criança fica muito quieta, muito isolada, não agia dessa forma, né? Desconfiada. Então, assim, nesse momento, esse é o momento ideal para você procurar, né? Para procurar ajuda profissional ali, ou de um advogado de confiança, a defensoria pública, para que isso possa, quando que ela entra ali na questão da ação, de uma ação judicial, existe toda essa questão que entra aí a psicologia, né? Eu falo sempre que o advogado, a Carla sabe muito bem disso, né, doutora Carla? O advogado, ele tem que saber um pouquinho de psicologia, porque ele precisa fazer ali para o cliente as perguntas para chegar numa questão ali de analisar se é mesmo um caso de alienação parental. Para ver se tem que ter uma intervenção ou não, no caso. Isso. Pelo que eu percebi, a forma como isso acaba começando é quando a criança é influenciada contra o outro. Contra o outro. E muitas vezes, o interessante é assim, ó, muitas vezes porque quando existe uma ação ali, uma decisão judicial ou um acordo já de guarda estabelecido, às vezes a criança ela tem uma residência fixa, né, com um dos genitores. E interessante aqui ressaltar que nem sempre é o genitor que a criança reside que comete alienação parental. Às vezes a criança vai passar ali a cada 15 dias ali que ela passa com o outro genitor, ela volta para casa ali com um comportamento agressivo, ela volta ou depressiva, começa a apresentar no decorrer da semana até problema na escola que não tinha. São características aí a serem percebidas para já tomar esse passo e ir atrás para investigar o que está acontecendo. É preciso cuidar antes que a coisa piore, né? Isso, exatamente. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai querer conversar com as meninas aqui sobre o que isso traz de influência para o adulto, para o adolescente, enfim, os resultados quando isso acontece. Mas a gente precisa ir para o intervalo, então vou pedir licença a vocês um minuto e lembrar que, olha só, você que está aí em casa nos ouvindo também, na hora do almoço aqui em Sorriso, você fará a melhor refeição na Churrascaria Scala. Scala serve de segunda a segunda o melhor rodízio da cidade, com carnes de primeira. E se preferir, tem comida aquilo também. Um buffet de saladas completo, com sobremesa, ambiente amplo, totalmente climatizado. E no domingo tem música ao vivo. Churrascaria Scala fica na Blumenau 2358, é o 99885-6403. E você está à procura de serviços mecânicos de qualidade? A Tornearia Mecânica Planalto é a empresa ideal para você, motorista, produtor rural ou indústria. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, é especializada em torno, fresna, plana, corte e dobra de chapas, alinhamento de chassis, mecânicas de caminhões e indústria. Tornearia Mecânica Planalto, na rua São José, bairro Industrial, etapa 1, aos fundos do antigo local. O telefone é o 3544-1017. Super quarta e quinta da carne Prime, São José Supermercado, colchão mole bovino só R$ 36,99. O quilo tem patinho bovino lá por R$ 35,99. Paleta 7, filé agulha R$ 23,99 o quilo. Ponta de peito e paleta bovina só R$ 19,99 o quilo. Bisteca suína por R$ 15,99. Pernil e paleta suína R$ 13,99. Além da mega oferta do Zé. Colchão duro bovino só R$
R$30,99 o quilo na Perimetral Sudoeste, esquina com a Santa Maria, 3544-6899. E você aí de casa precisou de gás de cozinha ou água mineral? Pirapó Distribuidora diz que entrega é rápida, 99989-2300. Trabalha com gás e também água mineral para sua casa, indústria ou comércio. Atendimento todos os dias. Economize comprando com quem entende no assunto. Pirapó Distribuidora, 99989-2300. Olha, tem novidades chegando em Sorriso. O Pneuar inaugura nesse dia 11 de agosto aqui em Sorriso mais uma loja Pneuar com mais de 47 anos no mercado de pneus. A Pneuar tem pneus de alta performance como Pirelli, Continental, todas as linhas de pneus para caminhonetes, carros de passeio, carga agrícola, enfim. E quem compra direto de fábrica pode vender mais barato. Quer ver? Confira alguns produtos da Pneuar que você vai aproveitar a partir desse 11 de agosto aqui em Sorriso. Pneu Aro 13 a partir de R$ 239. Pneu Aro 14 só R$ 269. Pneu Aro fica na Perimetral Sudeste, esquina com a Brescancim. É o 99991-2063, inaugurando nesse dia 11 de agosto aqui em Sorriso. 10h41, intervalinho, já tem perguntas chegando para as meninas, a gente já vai conversando aqui no intervalo e já voltamos falando mais um pouquinho, né, sobre essa semana que antecede Dia dos Pais, a importância do papel do pai na vida da gente. Já, já. O rádio a serviço da população. Você está com a Sorriso FM. Promoções válidas para quarta e quinta do Real Supermercado. Pepino Jureia, 300 gramas, R$ 9,99. Maionese Fugini, 300 gramas, R$ 3,29. Leite TP Piracanjuba, 1 litro, R$ 6,19. Café em pó brasileiro, 500 gramas, R$ 13,99. Whisky White Horse, 1 litro, R$ 89,99. Cerveja Heineken Barril, 5 litros, R$ 99,99. Venha conferir estas e muitas outras ofertas. Real Supermercado, onde tudo é real. A Pax Vida agora está com um novo espaço para atender você associado. Com sua clínica própria, Vida Clean, Centro Médico e Odontológico. Possui diversos médicos, psicólogos e fisioterapeuta, além de dentistas em diversas áreas como aparelhos, clareamentos, canais e limpeza. É mais facilidade para você associado Pax Vida. Faça uma visita e conheça o novo espaço na Avenida Brasil, número 590, bairro Bom Jesus. Telefone e WhatsApp 66 997262881. No mês de agosto é o mês dos pais e nós do Oba Oba preparamos lindas opções de presentes para você surpreender o seu papai. Qual opção combina mais com ele? Moda para deixar ele mais elegante ou mais charmoso? Venha para o nosso Oba Oba e confira as dicas. Estamos te esperando. Presentes para o seu papai é aqui no Oba Oba. Essa é a moda. Como servidores públicos municipais, estamos comprometidos em servir o cidadão em áreas essenciais como saúde, educação, segurança, esporte, cultura, obras, transportes, entre outros, contribuindo para o desenvolvimento de Sorriso. Nosso propósito é impulsionar o crescimento e promover melhorias contínuas, colocando o bem-estar do cidadão em primeiro lugar. Juntos somos mais fortes e capazes de construir uma sociedade mais próspera e inclusiva. Sinsens, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso. Cuidar bem de quem cuida do cidadão. A Grameira Mato Grosso está localizada em Sorriso, no anel viário que liga a BR-163 com a MT-242, sentido Ipiranga do Norte. A melhor qualidade de grama em tapete para o seu jardim é só na Grameira Mato Grosso, que conta com um sistema de irrigação que possibilita o fornecimento de grama verde mesmo durante o período da seca. Entregas na cidade e região. Acesse nossas redes sociais e conheça a nossa produção. Vendas 66 99654 2214. O Laboratório ACO, há 30 anos, cuida da sua saúde com credibilidade, segurança e rapidez nos resultados. Temos convênio Unimed, Sul América, Cassi e SESI. Fazemos coleta na sua empresa e fazenda e também coleta de exames toxicológicos para CNH e CLT. Laboratório ACO, Avenida Luiz Amadeu Lodi, ao lado da Área Verde. Telefone 3544-2017.
Na Paraná tem de tudo, tem. Tinta Renner emborrachada, R$ 419,90. Piso Cedasa, só R$ 29,90. Chuveiro Lorenzetti Shower, R$ 99,90. Caixa de gordura Manco com cesto e tampa, R$ 329,90. Revestimento Cedasa, R$ 22,90. Textura Renner Profissional, R$ 109,90. Porcelanato Embramaco, 83 por 83, R$ 69,90. Na Paraná tem de tudo, tem. Chegou em Sorriso um novo conceito em drogaria. A Nebraska inaugurou sua nova loja. Ampla, moderna, atendimento 24 horas e amplo estacionamento. Localizada na Avenida Blumenau, esquina com a Brescancin. Drogaria Nebraska informa a hora certa. São 10h45 agora. Aqui você tem voz e vez. Você está ouvindo a Voz do Povo. Aqui tem muito assunto para a gente tratar ainda aqui sobre essa questão. Tem perguntinha, como eu disse, chegando. A pessoa mandou aqui o seguinte, meninas, dizendo que a mãe das crianças quer levar as crianças para fora do país e estaria influenciando essas crianças no sentido de que o pai é ruim porque não quer deixá-la ir. O que a gente pode dizer para esse pai que mandou a pergunta, no caso? Então, vou responder. A questão da mãe estar dizendo aos filhos que o pai é uma pessoa ruim, nesse ponto ela está cometendo alienação parental. Aí é o crime, no caso. Exato. Na verdade, a alienação parental ela não se encaixa em crime. Ela tem ali sanções, né? Crime seria ali, no caso de ter alguma pena de detenção. Não é exatamente. Certo. Mas o que acontece? Nesse caso, ela está cometendo alienação parental. Outro fator interessante ali dela estar querendo ir para fora do país, às vezes o genitor não está concordando, querendo saber qual que é o direito que ele tem, como que fica a questão das visitas com os filhos. Uma pessoa não pode proibir a outra de seguir a sua vida e de viver as oportunidades que ela tem, né? Isso tem que ser respeitado. Então, se ela está tendo uma oportunidade, né, para morar em outro país, algo que vai ser melhor para ela, o que acontece? No caso dele não estar concordando em decorrência dos filhos, se já existe um acordo judicial entre eles ou uma decisão judicial a ser cumprida, eles vão ter que se readequar nesse caso. Vamos colocar ali como exemplo. As crianças demonstram que querem ir com a mãe. Elas, no caso delas quererem ficar e eles não entrarem em um acordo, eles vão precisar entrar judicialmente. Vai ocorrer ali o estudo psicossocial, que a justiça sempre pede, né? O juízo vai sempre pedir na dúvida para não haver uma decisão equivocada. E a partir do momento que essas crianças forem ouvidas e demonstrarem a vontade de ir com a mãe, o que acontece? Ele tem ali a opção das férias, por exemplo, um exemplo que eu vou dar, férias de finais de ano. Desde que tenha alguém responsável, autorizado ali por lei, para trazer essas crianças e depois levar, ou a mãe traga, ele leve, que eles entrem em um acordo assim, tem a questão das férias escolares, que ele pode estar entrando em acordo com ela e passando com essa criança, para ter a convivência. Entendi. Entende? Outra pergunta aqui, vou deixar aberto para quem quiser responder. Se o pai não paga pensão, não ajuda em nada e quer ter direitos sobre o filho, isso é certo? são situações várias dentro de um BO só aqui. Cada caso, eu falo assim que no direito é tudo muito separado, né? Cada caso é um caso. E o que acontece? Independente do pai pagar pensão ou não, ele tem direito a visitas. A criança não pode ser penalizada? Não pode ser penalizada. O que cabe aí nesse caso, se já existia um acordo, uma decisão judicial, como eu já disse, o que cabe é entrar com ação cabível. Então, o que a genitora ou o genitor que detém a guarda vai fazer? Vai entrar com uma ação de execução de alimentos. Mas isso não pode interferir na convivência entre pai e filho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. Muito bem. Vamos seguir aqui falando mais um pouquinho da questão psicológica, né? A doutora me colocava aqui em off antes. O que gerou, o que criou, o que levou à criação desta lei, na verdade? É uma teoria criada por um psiquiatra americano, é isso? Exatamente. O Richard Gardner, né? Ele, dentro das suas análises, até então não existia nada muito pontual quando se falava sobre alienação parental, né? Então, dentro dos estudos e das análises, provavelmente de pacientes dele, né? Eu acredito que tenha sido, geralmente, quando a gente vê a teoria de alguém, quando ela cria, é baseada exatamente no processo da vivência dele enquanto profissional.
Então, ele criou a teoria do SAP, que é conhecida como a Síndrome da Alienação Parental, que foi quando ele percebeu que crianças que passavam por esse processo de briga e de disputa por guarda, eles apresentavam comportamentos muito específicos. Então, ele dizia que ele percebia ali que havia dá para a gente dizer que era como se fosse uma lavagem cerebral, onde era instituído medo e ódio pelo outro genitor, né? Ou pelo outro responsável por aquela criança. Então, ele começou a perceber os prejuízos que isso poderia causar até a longo prazo, que depois a Carla vai falar um pouquinho sobre isso, né? E ele, inclusive, dizia que alguns desses problemas, entre aspas, seriam até problemas que seriam irreversíveis, porque quando você rompe esse laço de convívio ali com a criança logo na primeira infância, às vezes, futuramente, era muito difícil reaver todo esse afeto, esse cuidado e essa proximidade entre o pai ou a mãe e a criança, né? Então, a parte dessa teoria que ele criou não é ainda fundamentada como, de fato, como a gente pode dizer, como realmente dentro do DSM-5, como um transtorno, tá? Mas é considerado um tipo de síndrome, está sendo avaliada e estudada, e ela até foi utilizada também como base para as questões das leis aqui do Brasil que foram instituídas como lei de alienação parental. Bem recente, inclusive. Exatamente, são estudos bem recentes, né? Então, seria basicamente a aplicabilidade dentro da parte psicológica desse afastamento, desse ensinamento do ódio pelo outro, o que ele chama também de falsas memórias, onde você cria memórias que não são verdadeiras na criança, dizendo que o pai é ruim, que é uma pessoa, o pai ou a mãe, né, no caso, mas aqui a gente está usando uma questão de probabilidade. Então, isso acabava acarretando problemas nessa criança. Carla, fala pra gente então, doutora Carla, o que acontece com esse adulto que passou por essa situação? O que ele pode vir a enfrentar em virtude disso? Então, tem uma frase que a gente sempre fala na psicologia, Marlene, que agora eu não vou lembrar quem que é o autor, que ele diz assim, que a criança não para de amar o pai e a mãe, ela para de se amar. Amar a si própria. Ela para de se amar por quê? Porque ela entende que ela é um problema para os pais, eles estão brigando por causa de mim, né? Eles têm problemas por causa de mim. Eu já ouvi criança de falar assim, se eu não existisse, eu não ia ter problema. Que tristeza, né? Isso. E eu acabo projetando aquela frustração para com o meu genitor. O que acontece? Por exemplo, assim, eu tenho problema com o meu... Ele não foi um bom marido, mas ele pode ser um bom pai. E eu acabo projetando isso na criança. O seu pai é isso, a sua mãe é isso, né? E aquela criança, ela cresce o quê? Insegura, né? Aí, quando chega na terapia pra gente mesmo, eu que trabalho muito no SUS, com muita demanda, quando a gente pede da infância, né? Quais foram os traumas da infância, sempre são relacionados aos pais. Dizendo, meu pai dizia isso da minha mãe mãe dizia isso do meu pai, a minha avó dizia que meu pai e minha mãe, fulano. Então, isso acarreta insegurança quando eu cresço. Eu tenho ansiedade. Talvez não seja por um fato de agora. É um fato lá do meu passado, né? A pessoa, eu tenho medo de tudo. Eu sou ansioso, eu sou triste, eu sou deprimido. Porque a gente sabe que uma criança, que ela é incentivada, que ela é amada por ambos os pais ou os familiares, a probabilidade dela ser um adulto, um idoso, né? Um ser humano mais feliz é 70%. A gente sabe que o amor transforma. Então, ele vindo só de um lugar e não vindo de outro, vai ter problemas psicológicos nessa criança. E ela vai levar para a vida adulta, com certeza. Aquela mãe que quer realmente cuidar do seu filho, aquele pai que quer realmente cuidar do seu filho, não deve falar jamais que fulano é isso, que fulano é aquilo. Exatamente. Ela até pode ter, né, essa problemática. Exatamente, né, essa toda. Mas não tem como passar a minha frustração para a criança. Até mesmo ontem, falando com uma colega, a Gabriele, que é a nossa colega também, sobre a anamnese infantil, na maioria das vezes, quando a mãe leva, né, aí ele tá demonstrando problemas, né? Aí, quando você pergunta para a mãe lá na anamnese quais são os problemas do comportamento, quando ele vai no pai dele, ele faz isso, quando ele vai na mãe dele, ele faz isso. É uma projeção dela. Quando você vai falar com a criança mesmo, ela traz outra demanda. Meu pai e minha mãe só brigam. Entende? Então, tudo aquilo ali vai afetar aquela criança, não tem como. E a gente acaba não sabendo qual que é o meu papel realmente. Então, se eu tenho um problema, né? Se eu tô tendo... Vamos eu tratar na terapia lá o meu problema quando adulto. Mas vamos trazer para ele. Porque ele é na primeira infância, é quando modera caráter, é quando desenvolve um monte de coisa, quando ele sabe o que é amor, o que é afeto, e a memória afetiva, né? Lembrar isso quando pequeno, minha mãe fazia isso, eu com meu pai fazia isso. O que ele vai lembrar? Eu lembro da minha mãe que falava mal do meu pai sempre. E ele projeta para a vida dele, inclusive quando ela vai escolher um relacionamento, né, que a gente fala assim, ela sempre acaba pendendo naquela coisa, eu nunca quero alguém que nem o meu pai. Ou eu quero, sabe? Fica uma projeção de vida tão difícil que para nós psicólogos depois é um trauma bem complicado. Que acaba atrapalhando na vida adulta e depois. Então, eu cuidar bem da base, daquela cabecinha ali,
é fundamental. Então, se eu tô com algum problema com o meu parceiro, vou eu no psicólogo para não abalar aquele pequenininho que tá ali em fase de desenvolvimento. Resolve o seu BO, né? Exatamente. Cada um com o seu BO, né? Tá certo, é por aí mesmo. Viu como é complicado isso? A gente cria filhos sem nem pensar em tudo isso, na verdade, né? A doutora colocava aqui pra gente que existem sanções em relação a quem comete esse tipo de coisa, se chegar na mão, é claro, da justiça, né? Senão a coisa vai rolando. Pior, eu pessoalmente acho que o pior que pode haver é penalizar a criança, né? Que no futuro vai ser um adulto que vai sofrer por causa disso. Mas a legislação age justamente para evitar isso, Na né? prática, nós temos, assim, vários casos, sabe? Já vou até responder a sua pergunta, falar das sanções. Só aproveitando o que a doutora Carla falou, vou citar um exemplo prático aqui, claro, sem nomes. Tem um caso recente de semana passada que um adolescente me procurou no escritório, querendo saber que tipo de ação que ele poderia entrar em face da mãe pelo tempo que a mãe privou ele de convivência com o pai. Olha só. Entende? Querendo que a justiça desse uma resposta. Ele falou, doutora, eu perdi 20 anos da minha vida odiando meu pai, sendo que não tinha razão para isso. Eu quero recuperar meu tempo perdido. E aí, esse desprezo que a genitora causou, reverteu para ela agora. Então, eu falo assim, uma hora a conta vem, de um jeito ou de outro. É melhor prestar atenção. Isso. Na questão ali do âmbito, adentrei com a ação no caso de comprovado que ocorreu realmente alienação parental. Porque antes do juiz tomar qualquer decisão, tanto o juiz quanto o Ministério Público, que é chamado a intervir quando envolve criança e adolescente, eles sempre, eu falo assim das ações daqui, do nosso juízo, eles sempre vão pedir primeiramente a análise e o estudo psicossocial do caso. Não é tomada uma decisão precipitada, não é tomada uma decisão equivocada, porque nesses casos precisa saber fazer um estudo sobre o que está acontecendo. Isso está partindo mesmo do genitor? Isso está partindo da criança? Essa criança viu alguma coisa, alguma atitude? Porque a criança ela vai se espelhar no pai e na mãe. Né? Muitas vezes ela vai se decepcionar com alguma atitude sua. Denuncismo, então não adianta, não vai funcionar perante a justiça, né? Não, vai ter, se não houver um acordo ali na audiência de conciliação que seja cumprido, esse processo vai seguir, vai ter esse relatório do estudo psicossocial que vai ser fundamental para a decisão. E vai ter também a oitiva das partes, a oitiva de testemunhas. Após tudo isso, após confirmada essa alienação, dependendo do grau, né, que foi cometido, o que vai acontecer? Existem sanções. Ela não é considerada um crime que leva a uma pena de prisão, de detenção. No entanto, existem sanções para que não volte a acontecer, para inibir essa prática. O que pode acontecer? O juiz ele pode advertir. Olha, se voltar a acontecer, você pode haver mudança de guarda, né? Olha, se voltar a acontecer, você vai pagar multa diária pelo fato de não estar cumprindo com a decisão, entende? Então, existe ali advertência, multa e modificação de guarda. No entanto, dependendo do grau, como eu falei, ali já na primeira decisão, pode haver ali, por exemplo, como sanção, uma mudança de guarda, né? Uma guarda ali pesado, que antes era, que antes, por exemplo, era unilateral, o juiz vai deferir para que ela comece a ser compartilhada, para que ambos os genitores comecem a ter a convivência ali livre com a criança, né? Para que o alienado comece a conviver mais com essa criança. Também existem casos em que não é que o genitor ali que detém a guarda perde a guarda, mas é convertida a guarda para o outro genitor e a residência da criança fixa passa a ser com o outro genitor. Tudo depende muito da avaliação e da gravidade do caso. Então, não é algo para se brincar, né? É algo para se pensar muito. E como as doutoras já falaram aqui, é a questão do dano que você está causando, do abalo psicológico que você está causando para o seu filho. Tira a criança do meio dessa guerra. Né? É o melhor, com certeza. Meninas, eu preciso ir encerrando, infelizmente, o tempo passa voando aqui. Então, deixa o microfone aí pra gente. Vamos agradecer primeiro, né? E o que mais importante dizer nesse momento? Doutora Carla. Então, a gente tem que prestar atenção nessa geração que está vindo. Nós somos responsáveis por eles, né? Então, a qualquer passo, eu não passar a minha projeção de vida para aquela criança, né? Que eu resolva o meu conflito interno com aquele meu parceiro ou ex-parceiro e que eu não cometa esse tipo de crime, esse tipo de... Porque vai acarretar não só para ele, agora, nesse momento, como criança, mas futuramente também. Então, a gente está mais aqui no sentido de prevenção, certeza. Né?
prevenção. E já despedindo, obrigada pelo espaço, tá, Marlene, mais uma vez. E já falando Feliz Dia dos Pais pro meu pai, tá? Isso. Pai, Feliz Dia dos Pais, obrigada por tanto, né? E para todos os papais aí também, espero que tenha solucionado algumas dúvidas de muitos aí que acabam praticando involuntariamente isso, sem querer. Então, de vez em quando, aquele seu pai não tá fazendo tal coisa, a gente vai ter que dar uma moderada na fala, porque a libertação também é pela fala, mas também pode prejudicar muito o que a gente fala sem, talvez, involuntariamente, inconsequentemente, né? Obrigada, Marlene. Obrigada, doutora Gisele também, obrigada. Puxa o microfone aí, vamos dar um tchau e sempre bem-vinda. Muito obrigada também. Quero também usar a fala da Carla para mim também, agradecer ao meu pai, desde já desejar um Feliz Dia dos Pais, que está longe de mim, mas sabe que o nosso coração está próximo. Aos outros pais também, meus tios que fizeram esse papel, que são pais também importantes na minha vida, eu estendo um Feliz Dia dos Pais também desde já. E só para reiterar a fala, né, e confirmar exatamente a gente aprender a separar, né? Acho que conhecimento é muito importante. Esse espaço é para isso, né? Para fazer com que a gente tenha conhecimento de coisas que até então não eram do nosso. Observado, talvez, exato, né? que fazia. E assim, aprender a separar o que é do outro, o que é meu, o que é o meu relacionamento pessoal, o que é a minha educação e a minha formação em relação quanto à criança, que está sobre a minha responsabilidade, para a gente evitar danos futuros, né? Acho que esse que é o propósito de toda essa conversa que a gente teve aqui hoje. Então, obrigada. Eu que agradeço. Doutora Alessandra também, sempre bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, Marlene, agradeço o convite. E eu acho que as doutoras já colocaram muito bem a fala ali, é mais ou menos o que eu já tinha citado aqui. Infelizmente, uma hora nós vamos ter reflexos sobre isso. Então, é muito importante que nós aprendamos a separar e a respeitar o direito da criança e do adolescente. Muito bem, parabéns pela fala, todas Obrigada. as três aqui, muito obrigada, né?